Bem-vindos a mais um Cafeína e hoje vamos falar sobre como a nossa cabeça pode atrapalhar os investimentos. Sim, e vocês nem imaginam quanto. Nosso cérebro cria atalhos como forma de economizar esforço ou obter respostas mais rápidas na hora de realizar escolhas. São chamados vieses mentais, que podem ser traduzidos como uma distorção do pensamento. Salve pessoal, olha, pode parecer algo bobo, mas até mesmo o regulador do mercado, a CVM, se preocupa com isso. Para alertar investidores, a comissão relata em um estudo os efeitos mais comuns provocados por esses atalhos mentais e dicas sobre como driblá-los. E é disso que a gente vai falar no programa de hoje. O primeiro viés abordado no estudo é a falta de referências ao investir. Isso se torna um problema porque a nossa cabeça tende a considerar como verdadeiras as referências que temos sobre um determinado assunto, ainda que sejam poucas. Um exemplo é, se um investimento é vendido como uma pechincha, é provável que o investidor acredite que seja de fato, e isso obviamente terá impactos pelo tempo que o dinheiro for aplicado. É o caso de um investidor que compra uma ação por um determinado valor e se recusa a vendê-la por um preço mais baixo. A justificativa da nossa mente para não realizar a venda do papel é a crença que pagamos um valor justo por ele. Mas esse pensamento, obviamente, pode não ser verdadeiro. E o que fazer para escapar dessa cilada? Verificar se as referências têm de fato fundamento. Se falta indicações racionais, a mente apela para as que estão disponíveis. E é nessa hora que acontecem fenômenos que a gente está cansado de ver como efeito manada, no momento em que bate uma crise no mercado. O caso mais recente que ilustra isso é o reflexo do escândalo Americanas sobre os fundos de crédito. Um evento ruim tem potencial para travar o apetite de um investidor em relação a toda uma classe de ativos, ainda que seja um caso isolado e fora da curva. O segundo viés que a CVM estudou é o clássico medo da perda, de perder dinheiro. Esse truque da mente consiste em atribuir maior importância às perdas do que aos ganhos. Uma das justificativas para isso é que, como a dor da perda tende a ser sentida com maior intensidade do que o prazer da conquista, isso nos deixa a impressão que a perda é mais relevante. O fenômeno, Doni, conhecido como teoria do prospecto, né? Nesse caso, a gente está falando precisamente da aversão ao risco, pode levar o investidor a se manter em uma aplicação de baixa rentabilidade com medo de se arriscar. Ou, pelo contrário, pode levá-lo a sair de uma aplicação promissora pelo temor de perder o que já conquistou. Para mitigar esse truque da mente, o indicado é estabelecer limites aceitáveis para prejuízos e se questionar frequentemente se vale a pena continuar investindo na aplicação. Em caso negativo, pode ser melhor retirar o dinheiro e buscar recuperar o prejuízo aplicando os recursos em algo mais rentável ou potencialmente mais promissor. Evite também monitorar toda hora os rendimentos da sua carteira, só assim para diminuir a ansiedade de resgatar o dinheiro por conta de perdas de curto prazo que possivelmente seriam recuperadas nos meses seguintes. Outro erro, Doni, que frequentemente é cometido, pelo menos imagino que muitos se identifiquem, é o de calcular a rentabilidade de retorno de uma determinada aplicação, olhando apenas o passado. Quem nunca deu uma olhada num ranking de investimentos e tomou ele como verdade? Pois é, uma ação que tenha se valorizado no passado não é garantia que terá no futuro um bom desempenho. Para driblar esse truque da mente, leve a sério o alerta de que ganhos passados não representam garantia de rentabilidade futura. Isso vale para todo mundo, vale também para os experts em investimentos. O chamado track record pode ser bom, mas o cenário econômico pode mudar tanto que acaba tornando difícil percorrer o caminho até mesmo para quem já enfrentou muitas crises no passado. Em resumo, baseie as suas decisões em diversas fontes de informação, de preferência muito confiáveis, e ainda assim desconfie um pouco de tudo. Outra peça que a sua mente pode te pregar é priorizar as informações que apenas confirmam suas convicções. E isso, consequentemente, o faz descartar qualquer outra coisa que desafie suas crenças. É o chamado viés de confirmação. Filtrar o que é verdadeiro dentre duas informações exige esforço. Como o caminho mais curto é continuar acreditando em nossas crenças, muitas vezes nosso cérebro induz a isso.
Só que a consequência pode ser terrível. Se você acreditar que uma aplicação é vantajosa e fazer uma pesquisa sobre ela, pode encontrar informações que validem essa tese, principalmente se você ignorar os contras ou as oportunidades em outras aplicações. A solução para essa peça pregada pelo nosso cérebro é simples. Sempre pesquise as aplicações com calma e compare informações de diversas fontes. Busque também discutir com outras pessoas os motivos que embasam ou desestimulam a sua decisão. É bom nesse caminho encontrar pontos de vista contrários aos seus e escutar atentamente ponderações que possam ser feitas. Um momento de estresse pode ter um impacto negativo sobre as decisões de investimentos. Por exemplo, um investidor que tem estabelecido o limite de 10% para perdas pode mudar de estratégia e resgatar todo o investimento ao verificar que a aplicação está dando prejuízo, mesmo dando que a perda não tenha batido esse limite. Então, tomar a decisão no calor das emoções não é o mais sensato, principalmente quando se trata de dinheiro. E agora vem a pergunta do milhão: como não nos deixar levar pelas emoções? Bom, pelo menos a gente pode se esforçar nesse sentido, né? A melhor forma comprovada por pesquisas sérias de não se deixar levar pelo calor do momento é programar de maneira até mesmo automática as aplicações e resgates de recursos em fundos ou ordens de compra e venda de ações, respeitando critérios definidos previamente. Também pode ser uma boa saída estabelecer uma periodicidade mínima para acompanhar a rentabilidade dos investimentos e evitar, assim, ver o tamanho do rombo causado pelo momento de estresse. E antes de apertar qualquer botão, pondere que momentos são passageiros e é sempre melhor tomar uma decisão com o cenário mais claro do que realizar um baita prejuízo. Por fim, mas não menos importante, o excesso de confiança pode levar qualquer ser humano a cometer um grave erro. Um investidor bem-sucedido em suas aplicações corre o risco de confiar demais em sua capacidade e passar a desconsiderar fatores que talvez tenham sido importantes para o sucesso que tem hoje. Ou então, né, Doni, também é comum achar o que acontece para os outros e gera o fracasso dos outros não se aplica a ele. E isso pode acabar em um prejuízo, sem sombra de dúvidas. A gente acha que basta estudar sobre investimentos e tá tudo certo, tudo pronto, né? Mas se não tiver controle emocional, a gente acaba colocando tudo a perder. E eu digo isso por experiência própria. Eu invisto há uns 20 anos. Já fiz muita bobagem nesse tempo, né? Já enfrentei muito contratempo de conjuntura econômica, já tive ativos que, enfim, foram muito para baixo, já perdi muito dinheiro em aplicações, já ganhei muito também. Algumas vezes a saída foi de fato mudar a estratégia e trocar de ativo, rebalancear o portfólio, entubar o prejuízo. Outras vezes foi insistir naquele ativo, aguentar firme e o tempo se encarregou de trazer aquela aplicação para cima e o dinheiro de volta. Enfim, o mais difícil dos investimentos não é entender dos produtos, é fazer uma boa gestão de controle emocional e de tomada de decisão. Se você concorda comigo, se inscreve no nosso canal Invest News. Se não concorda, comenta nesse vídeo. E concordando ou não, deixa o seu like aqui pra gente saber que você assistiu o programa até o final. E o final ainda não chegou não, hein? Tem agora o Giro de Notícias. Visa e Mastercard estão travando os planos de firmar novas parcerias com empresas de criptomoedas. A decisão das gigantes de pagamentos acontece depois que uma série de problemas abalaram a confiança no setor. As empresas decidiram adiar o lançamento de certos produtos e serviços relacionados a criptomoedas até que as condições do mercado e o ambiente regulatório melhorem. As informações são de fontes da agência de notícias Reuters. A Zoom informou que vai integrar mais inteligência artificial a seus produtos. Analistas preveem que a inteligência artificial será um importante impulsionador do crescimento futuro na indústria de tecnologia. A empresa previu lucro fiscal em 2024 entre 4,11 e 4,18 dólares por ação, em comparação com a estimativa média dos analistas de 3,66 dólares por ação. Elon Musk procurou pesquisadores de inteligência artificial nas últimas semanas para a formação de um novo laboratório de pesquisa para desenvolver uma alternativa ao ChatGPT. O chefe da Tesla e do Twitter recrutou um pesquisador de uma unidade da Alphabet. Eles discutiram a montagem de uma equipe para realizar pesquisa sobre inteligência artificial. O projeto, no entanto, ainda está nos estágios iniciais, sem nenhum plano concreto para desenvolver produtos específicos. As informações são do Information.
Notícia girada, só cabe a mim dar por fim esse Cafeína. Doni, obrigado pela parceria, vocês, obrigado pela audiência. Nos vemos aqui no Cafeína, sem dúvida, no Invest News. Tchau, tchau.